derramar diante dele, para que você possa falar com ele, para que você possa, de ouvidos atentos, de coração aberto, atender a palavra que ele vai trazer para você. Então, em espírito de oração, peço que todos se coloquem de pé, por favor. E vamos começar a nos colocar diante de Deus, sabendo que este bom nome que Ele tem e que Ele nos deu, que Ele realmente está aqui para trabalhar com a vida de cada um de nós. Ele conhece o seu coração, eu não sei o que você está passando, conheço um pouquinho da vida de muitas pessoas aqui, mas o profundo mesmo que está dentro de cada um de nós, o que passa na nossa mente, na nossa cabeça, aqueles pensamentos mais profundos e mais secretos que só nós e Deus conhecem, esse é o momento de você colocar tudo isso diante do Senhor. Ele já conhece? Sim, Ele já conhece, mas é necessário que nós coloquemos de coração aberto tudo isso diante do Senhor, se expor diante dele, não ter restrições, porque Ele não tem restrições conosco. Ele realmente corre ao nosso encontro. Então, abra o seu coração com o Senhor. Use os louvores para se derramar diante do Senhor, para falar. Use as palavras. Muitas vezes nós não temos palavras. Faça dos louvores orações, mas tenha liberdade e dê liberdade para que o Senhor trabalhe na sua vida nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver essa semana e pelas forças que o Senhor nos deu para que pudéssemos estar aqui hoje. O Senhor nos carregou, Senhor, durante toda esta semana, trabalhou, Senhor, na vida de cada um, onde quer que eles estivessem, Senhor, em seus trabalhos, suas atividades, nos seus lares, em seus estudos, em todos esses lugares por onde passaram, viagens que fizeram, enfim, Senhor. O Senhor conhece cada passo, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar, e enquanto dormimos, continua nos guardando. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito. Mas, meu Deus, o teu povo precisa de mais de Ti, e esta presença deles aqui já demonstra isso. Então, Senhor, se manifesta nessa manhã, na vida de cada um dos Teus filhos, se manifesta com poder neste lugar, e fala, Senhor, no coração de cada um deles. Somente o Senhor conhece o que eles precisam, porque muitas vezes nem nós sabemos o que precisamos, por tão perdido que estamos. Senhor, faça com que eles nessa manhã possam encontrar a Tua paz e uma resposta para tudo aquilo que eles buscam. Usa com poder e graça, Senhor, a vida dos Teus servos que se colocam à Sua disposição. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas, pela disposição que eles mostram ao estarem aqui Te servindo. E fala poderosamente através de cada uma das palavras. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Não somos dignos de tudo que o Senhor nos dá e nos dará, mas nós Te agradecemos de coração por tudo isso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É bom estar na presença de um Deus que não tem igual. Amém? Você concorda que não tem outro Deus igual ao nosso Deus? Vamos ler lá em Isaías 2 versículos. O próprio Deus dizendo isso: eu sou o Senhor, não há nenhum outro além de mim, não há Deus, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Passo mais um. De forma que do nascimento ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém? Você concorda com isso? Que não há nenhum outro Deus além? Não há nenhum outro Deus igual ao nosso Deus? Nós vamos cantar isso agora, que não há outro igual ao nosso Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno.
Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória de Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém? E essa glória que nós acabamos de dar a Ele pode manifestar aqui no nosso meio, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar.
No Salmo 50, a partir do verso 14, diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Deus de fato é bondoso em todo o tempo. Quando eu penso em uma pessoa com muito poder na mão e tudo o que ela pode fazer, muitas vezes isso já é assustador. Quando eu multiplico isso e coloco na mão de Deus, sabendo o que Ele pode fazer, o que bem Ele entende, a coisa se torna muito complicada. Porque se Ele acordasse de mau humor, imagina o que Ele não faria com todos os seres humanos ou com o universo. Ainda bem que Ele não acorda de mau humor. Ainda bem que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E aí, Ele vem e diz o seguinte: oferece sacrifícios e ações de graça e cumpre os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. De fato, tudo que nós temos e tudo que somos é graças ao Senhor, é graças a Deus, porque Ele tem realmente sido fiel. E um momento desse como oferta é um momento de realmente agradecer a Deus, até mesmo se você não tem o que ofertar, porque Ele sabe da sua condição e é Ele que tem cuidado de você. Muitas vezes nós somos ingratos por tudo aquilo que nós temos, porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos abra uma porta de trabalho e depois que Ele abriu, nós amaldiçoamos, falando que aquilo é ruim, que aquilo é pouco, que aquilo não é bom. Se você pediu e Deus deu, então aquilo é para você. E se Deus só faz o que é bom, então aquilo é bom. Nós às vezes só olhamos com os olhos ruins, com os olhos maus, reclamamos de tudo. Mas Deus está dizendo: se é um dia de angústia, invoca que eu te livro. A gente vive dias bons e dias ruins. Então nós temos que ser gratos pelos dias bons e pelos ruins, porque nos bons nós temos folga, e nos ruins Deus está nos ensinando a lutar, a batalhar, a sermos mais fortes. Não dá para ser carvalho sem ser forte. O carvalho é uma árvore centenária e ela passa por muitas tempestades, por muitos açoites de vento. Ela é uma árvore muito forte. Então, que quando você for fazer este momento de oferta, que você não está dando dinheiro para almas, mas você está oferecendo para o reino de Deus, a sua contribuição, a sua gratidão, para que ele se expanda, para que o Evangelho seja conhecido em toda a terra, que você lembre de tudo de bom que o Senhor tem te feito, e que Ele possa replicar isso sobre a vida de todos aqueles que aí estão perdidos e sem rumo, sem uma esperança. Que de fato seja um momento onde você possa agradecer por todo o sustento, por toda a saúde, por toda a força, por todo o livramento que Deus te deu em todos os dias de sua vida. Que você saiba reconhecer em tudo aquilo que você faz a mão do Senhor. Então, quando você trouxer os seus dízimos, suas ofertas, tem esse sentimento de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por ti. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela Tua bondade que excede, Senhor, o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua mão de força, pelo Teu carinho, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pela Tua sabedoria e pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo lar que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nós comemos e pela roupa que vestimos hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Até mesmo nos dias de angústia, Senhor, o Senhor nos tem livrado de dias maus. Porque nós, meu Deus, vivemos em um local onde, no geral, há muita paz. Só que esta paz eu sei que vem de Ti. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado e nos livrado do dia mau. E eu Te peço, Senhor, que continue fazendo com que as Tuas misericórdias
continue sobre nós. Não somos dignos, jamais. Mas te peço, Senhor, que pelo Teu perdão e pelo Teu carinho, nós possamos desfrutar de tudo isso. Abençoa, Senhor, cada uma dessas vidas. Prospera os Teus filhos, Senhor, em todos os seus caminhos. Que eles sejam verdadeiros luzeiros neste mundo, dando, Senhor, frutos da Tua palavra por todos aqueles que passarem pelos seus caminhos. E faça, Senhor, com que a gratidão que o Senhor colocou no coração de cada um deles seja um grande exemplo e seja até mesmo motivo de vergonha para muitas pessoas. Sim, Senhor, em nome de Jesus, trabalha com profundidade nessas vidas, prospera as suas carreiras profissionais, em seus negócios próprios, prospera o Senhor em seus estudos, dá a eles inteligência, sabedoria, discernimento, a atitude certa, tira todo o espírito de preguiça, de canseira e depressão, Senhor, e faça com que o seu povo levanta e resplandeça para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Nós acabamos de estudar sobre cristãos que não têm igreja, que não preferem ficar em casa, né? Nós acabamos de falar que nós queremos a comunhão. A comunhão conseguimos aqui na igreja. Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós
como chuva serôdia que rega a terra. Você, quando passa a conhecer melhor o nosso Deus, Ele se revela a nós. E uma das formas que Ele se revela a nós é como um Deus maravilhoso. Nós vamos cantar agora. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Lá no Apocalipse nós podemos ler um pouquinho da visão que João teve sobre o louvor que faziam anjos, todos os seres viventes, vão fazer anjos e todos os seres viventes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 5, no versículo 11 está escrito: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e
tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra e glória e o poder para todos sempre. Amém? Nós vamos cantar isso agora. Gostaria de ouvir a igreja cantando com a gente. Teu nome é força, é fôlego de vida.
Pai do Senhor, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos. Obrigado, Senhor, desde o início do estudo, dos louvores. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Que faça sentido, Senhor, para todos nós estarmos aqui hoje. Que tenhamos objetivos, que tenhamos, Senhor, racionalmente, Senhor, dedicado momentos a Ti, Senhor. E agora vamos falar da Tua palavra, Senhor, que possamos aprender, que possamos comer da Tua palavra, Senhor, que possamos entender a Tua palavra. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito, que está neste lugar, Senhor, o Teu Espírito Santo, que foi nos dado, Senhor, como Consolador, que está no nosso meio, que passeie, Senhor, nas nossas vidas e faça-nos entender a Tua palavra, Senhor. Que não haja bloqueio, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Acho que hoje temos... Eu não sei o que está tendo, o evento que o pastor foi, esse Maré. Hã? Acho que o pastor Marcos foi também. Assim. Mas, como não somos muito politizados, nós nem sabemos o que está acontecendo. Não é desculpa, nós não sabemos. A gente sempre pensa num tema, né? E às vezes eu dou o tema por último. E alguns fazem a mensagem defendendo uma tese. Então, o tema é a tese e a gente vai defendendo essa tese até o final. Eu vou lendo a palavra e vou escrevendo e no final eu olho e vejo que tema que vai ser. Então, e eu, depois de escrito, depois de pensado, eu estou dizendo, vou falar uma afirmação. A vida é uma estrada cheia de opções e passamos essa vida fazendo escolhas. Não é tão profundo assim, mas eu vou só repetir para vocês verem. A vida é uma estrada cheia de opções e passamos essa vida fazendo escolhas. Então a gente acaba sempre na faixa etária das idades, nós sempre temos um olhar especial para aquela fase adolescente, né? Onde tem as turbulências da vida, as indecisões, as incertezas, e a gente acha que ali é onde mora o perigo, porque as decisões podem ser tomadas por impulso e tudo mais. Mas eu hoje acredito que a vida ela começa desde criança, as escolhas sendo feitas. Essas escolhas, elas, por mais que possamos pensar que elas são inconscientes, mas algumas vezes, na maioria das vezes, elas são conscientes. É claro que a criança tem menos poder de decisão, o pré-adolescente tem um pouco mais, o adolescente tem um pouco mais, o jovem tem um pouco mais, o adulto tem um pouco mais, e assim sucessivamente. Mas as decisões, as escolhas, elas não são colocadas e nós é que escolhemos. Quando eu corrijo o Jonatas, dizendo assim,
Se você fez alguma coisa errada, você tem que falar que fez a coisa errada. Se você mentir e falar que não fez, você vai apanhar 2 vezes. Uma porque fez a coisa errada, outra porque mentiu. Então, eu estou dando escolhas, né? E ele vai escolher. E a consequência, ele que vai levar. Se ele escolher de falar a verdade, ele vai apanhar uma vez só. Se ele escolher de falar mentira e eu descobrir, ele apanha 2 vezes. Que pai malvado, né? Mas são as escolhas que nós começamos a dar e a criança começa a ter. Então ela começa a colocar na cabeça dela um poder de decisão. Então, o adulto, ele também tem um poder de decisão. E ele continua fazendo escolhas. O ancião também continua fazendo escolhas. Então, a vida é essa estrada cheia de opções, né? E nós passamos a vida decidindo. O texto que nós lemos, ele aborda uma história interessante em Lucas. Jesus, ele chegou àquele povoado e não era a primeira vez que Jesus tinha ido ali. Ele gostava de ir ali. Para Jesus ali era um refrigério, porque ele gostava de ir na casa de Lázaro. Ele gostava de ir na casa de Maria e de Marta. Não era a primeira vez. E Jesus, já era ministério de Jesus. Jesus já estava fazendo, através do Espírito de Deus, muitas coisas. Já era conhecido. Então receber Jesus em casa, ô louco, né? Era receber um revolucionário, era receber alguém que estava fazendo algo diferente. E a gente tem, dentro desse contexto, naquele tempo, você receber pessoas em casa, a mulher ela tinha um papel um pouco mais braçal do que o homem, né? O homem fazia a parte social, a mulher ela tinha que fazer toda a parte mesmo de casa, e não só hoje lavar o prato e varrer a casa, mas todo o resto era a mulher que fazia. O homem, apesar de ser o dito sexo forte, ele naquele tempo ele só era posudão, barbudão e tal, né? Andava ornado, todo e a mulher era pau pra toda obra. Receber pessoas em casa, a mulher tinha um papel pela lei de zelar, de lavar os pés, de cuidar das coisas, deixar as coisas impecáveis. E Marta, que recebeu Jesus em casa, ela estava balizada na lei. Ela foi cuidar das coisas, ela foi fazer, ela foi trabalhar, ela foi cuidar de tudo. Só que era Jesus que estava ali. Então hoje nós falamos de Jesus e indo infantilizando um pouco mais, quando a gente conta as histórias de Jesus para as crianças, ela começa a ter Jesus como um herói, né? É o herói, o personagem que ele começa a comparar com o Homem-Aranha, com o Superman, né? Ele começa a comparar, porque na cabeça dele, se a gente está falando coisas boas de Jesus, que Jesus fazia, acontecia e tudo mais, o Homem-Aranha faz também. Como é que eu vou diferenciar Jesus do Homem-Aranha? Salva as pessoas. Ele é o super-herói. Então, Jesus fazia. Estar com Jesus em casa, hoje, o que eu quero dizer, para a gente falar de Jesus, por mais que a gente fale e conte, a gente não teve Jesus sentado aqui.
apalpar Jesus, dizer, opa, legal, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. E ali eles tiveram esse privilégio de receber Jesus, de ouvir de Jesus. E Marta escolheu estar atarefada, fazer as coisas de casa e tudo mais. E Maria escolheu ficar ali ouvindo Jesus. Ou seja, as duas tinham escolhas. A estrada da vida das duas direcionou elas para um momento ímpar de ter o mestre dos mestres, Jesus o Nazareno, na casa. E uma escolheu estar atarefada, outra escolheu estar aos pés de Jesus ouvindo. Marta estava ali fazendo as coisas sozinha e tentando abraçar o mundo sozinha. E quem tenta fazer isso, fazer tudo, o que acaba fazendo? Descansando, né? Não dá conta. É mais serviço de casa, né? Serviço de casa você fez agora, daqui a 5 minutos está tudo lá de novo. Ou serviço ingrato. Por isso, Irene, tem que pôr os meninos para lavar prato, lavar banheiro, fazer aquela escala lá que você faz, ó. Porque o serviço de casa, ele é o pior dos piores. Quanto mais você faz, deixou tudo tinindo, sentou no sofá, vai indo e joga alguma coisa na pia. É assim. Em casa eu sei disso porque em casa eram 4 homens. A gente não tem irmã. Minha mãe fazia lá, cada um, uma semana lavava o banheiro, outra semana lavava não sei o quê. Tem que fazer isso. Não foge não, Thiago. Então assim, porque é muito serviço. E Marta estava cansada. E ela chegou ao ponto de não entender a escolha, que ela foi e inquiriu Jesus assim, pô, Jesus, pelo amor de Deus, olha eu que estou trabalhando ali, e Maria aí, de boa. Ué, você não vai fazer nada? Olha só. Porque a gente fica às vezes cego com essas escolhas. Às vezes as nossas escolhas, elas estão pautadas sempre em algo. Ninguém faz escolhas aleatoriamente. Nós escolhemos porque, de alguma forma, houve um raciocínio, uma lógica, um entendimento. Então, na cabeça de Marta, ela estava fazendo a melhor escolha. Mas, na verdade, Maria estava com a melhor escolha. Deixou tudo para lá, os pratos tudo sujos, as coisas todas sujas, e ficou aos pés de Jesus. Quando a gente está falando e comparando com ativismo, o que é importante? Importante é estar fazendo. Isso é importante? Não sei. Então, nós temos que começar a pensar o seguinte, da qualidade daquilo que a gente quer entregar para o Senhor. Às vezes fazer, no final não tinha objetivo nenhum, nada foi alcançado, né? Às vezes, não aqui, tá? A gente aqui é mais tranquilo. Mas às vezes a igreja ela coloca sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo não sei que hora, domingo à noite, aquela coisa toda, aquele ativismo todo. No final das contas, quando você espreme, não sai quase nada. Todas as coisas que a gente tem que fazer, a gente precisa saber que objetivo que a gente tem com isso, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. E no final, medir se isso foi de fato alcançado, porque a gente pode fazer uma análise do que foi dado certo e errado e melhorar. Então, se eu vou fazer uma programação hoje à tarde, que entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, e não simplesmente vir porque alguém marcou que deveria vir. Opa, esse alguém que marcou tem que ter um objetivo e que esse objetivo fique claro para a gente, fique claro para as pessoas. Então, tudo que é feito é com objetivos.
O culto no lar tem um objetivo claro, né? Então nós vamos ali compartilhar alegrias com o dono da casa, com aquela pessoa que quer nos receber. Então tem um objetivo claro. Cultuar no lar da pessoa que se sente feliz em receber a igreja. E nós nos sentimos felizes em estarmos juntos com ele. Então tem um objetivo claro, né? Mas nem tudo que marcamos, que fazemos, tem objetivos claros. Às vezes você vem, porque o que eu estou fazendo aqui, né? Aí começa a ficar chato, começa a não ficar legal. Então ter Jesus é o que a gente busca hoje. Então eu quero falar com Jesus, eu quero escutar Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero brilhar cada dia até chegar o dia perfeito, que é quando Jesus voltar e me levar. Então nós estamos pautados em Jesus. Senão começa a não fazer sentido. Tira Jesus do meio, começa a não fazer sentido. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Por que você não está agora dormindo? Por que você não está agora assistindo um filme? Por que você não está agora fazendo outra coisa qualquer? Porque você quis estar aqui por um objetivo. E Jesus, ele é o maior objetivo, dentre outros que você veio aqui. Então, a vida é uma estrada. E Marta escolheu algo e Maria escolheu outro. Deixamos que coisas urgentes tirem o lugar das importantes. E quando pedimos ajuda a Jesus para cuidar das urgentes, provavelmente Ele preferirá lembrar-nos das mais importantes. Então, às vezes, nós decidimos em tratar coisas urgentes e deixamos de tratar as coisas importantes. Nem tudo que é importante para a gente se torna urgente. Então vamos lá. Eu sou ruim de dar exemplo, mas vamos lá. Urgente e importante. O que é importante para nós? Objetivo de igreja. O que é importante? Estarmos aqui adorando a Deus. Isso é importante. E o que é urgente? Às vezes urgente é algo que pode tirar o objetivo maior do que é importante. Então, às vezes urgente é ir socorrer alguém que de repente está com alguma dificuldade ali na frente. Ok, é importante também, mas o que é mais importante? Né? Então, assim, socorrer alguém, eu coloquei em xeque algumas coisas. Socorrer, a pessoa está passando dificuldade. Mas às vezes é o seguinte: se eu ficar atrás do Jonatas as 2 horas que a gente fica aqui, pode ser coisa urgente, criança pode fazer alguma coisa. Então eu tenho uma desculpa, eu vou ficar correndo atrás do Jonatas ali. Mas o que é mais importante? Coloca o Jonatas dentro de uma salinha, põe alguma coisa para ele brincar e vem fazer o que é mais importante. Acho que estou tentando me fazer entender. Beleza? Então, assim, deixamos de fazer o que é importante para tratar as coisas urgentes. Quais são as coisas urgentes a serem resolvidas para você hoje? O que é urgente? Hoje eu tenho algumas urgências. Se eu abrir o meu e-mail da empresa, vai ter muita coisa urgente. Mas, nesse momento, ela não é importante. Mas são sempre urgentes. Quais são, de fato, as coisas importantes na ótica de Jesus? O que Jesus deu importância quando ele estava dentro da casa? Ele deu importância para Marta, que estava trabalhando para ele, praticamente, para servi-lo, tal, ou deu importância para Maria, que estava ouvindo ele? Ele deu mais importância para Maria. Permaneça o principal. Opa!
O principal é que o principal permaneça o principal. Então, são as prioridades. Olha, o que é principal? É aquilo que realmente é principal, permaneça principal. Se às vezes, se a gente fizer um cheque assim, isso é importante ou isso é urgente? Às vezes eu gosto de fazer essas coisas, tá? Dá trabalho. Mas você começa a escrever, isso é importante ou isso é urgente? Isso é importante ou isso é urgente? No final dá uma matriz. E aí você começa a correlacionar o que é importante e o que é urgente. Aí você coloca assim, em que ótica? Na minha ótica ou na ótica de Jesus? Aí você tem que fazer duas matrizes. Uma sua e uma na ótica de Jesus. Começar a olhar as duas. O que é importante e o que é urgente? Na nossa ótica, às vezes tudo é urgente, mas nem tudo é importante. Sabe uma coisa que dá trabalho? Fluxo de caixa. Você controlar ali suas finanças, o que eu ganho, aí comprei uma bala, você vai lá e anota que comprou uma bala. Comprou um chiclete, você vai lá e comprou um chiclete. Comprei não sei o que, Cara, fazer isso o mês inteiro dá um trabalho. E às vezes você fica com a sensação de que você não ganha nada. O que é mais fácil? Deixa rolar. Acertando a conta no final do mês, não estando negativo, às vezes isso aí é mais fácil. Mas cuidar do fluxo de caixa dá trabalho. Então, irmãos, decidir o que é importante não é fácil. Dá trabalho. Se Marta pensasse um pouco, ela ia ver que o mais importante era estar aos pés de Jesus. O principal é o que o principal permaneça o principal. É desconhecido esse autor, porque eu ia perguntar para ele o que ele quis dizer com isso. Mas eu entendi. Em 1 Reis, lá traz uma história legal. E hoje em dia a gente tem, principalmente quem pinta as unhas, quem gosta de pintar as unhas de esmalte, as mulheres, eu estou falando das mulheres, tá? Elas têm 1 milhão de opções, porque cada cor ela quebra em 100. É o verde não sei de que, é o verde piscina, azul, não sei o que, lilás, mas não sei o que. São tantas cores que se você pegar um catálogo você diz assim, eu não aprendi isso na escola. Alguém aprendeu isso depois. E tem um verde chamado verde veneno. Isso é antigo, esse verde veneno. Que ele era fruto de um produto que hoje está proibido, que com aquela mistura ficava um verde diferente, que chamava de verde veneno. O nome ficou um pouco conhecido, e a gente já ouviu muitas vezes que o pasto ou a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Quando a gente bate o olho no carro do vizinho, o cara tem um carro mais bonito que o meu. A gente bate o olho puxa, olha a fachada da casa do cara, que ficou legal. Então, tem esse ditado, nem sempre é verdadeiro, mas tem esse ditado que sempre a grama do vizinho é a melhor. Só que às vezes essa grama do vizinho ela tem um verde veneno. Não é algo tão bom. Olhamos para o lado e achamos bonito, mas na verdade é uma grama com verde venenoso. Temos que tomar um cuidado muito grande com esse olhar nosso, com as decisões pautadas, balizadas na comparação do que o que temos. Uma coisa que eu aprendi, isso vem do meu pai, é que, olha, na minha casa a gente teve diversos Fuscas e diversos Chevetes.
E sempre um Fusca de casa era o melhor de todos. Uma vez o meu tio chegou em casa com um Del Rey, lançamento, né? Eu era moleque, chegou com um Del Rey, tal. E eu andei, botou minha mãe, botou, fomos, passeamos. Quando voltou, eu olhei assim e falei, meu Fusca é melhor. O meu Fusca é melhor. Por quê? Porque aquele Fusca que eu tinha todo dia, o Del Rey eu tinha uma vez ou outra, quando eu fosse passear com meu tio. Mas o meu de todo dia qualquer era um Fusca. E se eu continuasse desejando o Del Rey, o carro, aquele carro, né, para alguns que não vão saber, mas era um carro chamado Del Rey, não ia fazer bem para mim. Então meu pai sempre educou a gente, aquilo que a gente tivesse na mão, sempre fosse o melhor. E não ficar olhando do vizinho. Ah, claro, você até acha bonito. E em 1 Reis, capítulo 1, versículo 3, nos relata aí de um rei chamado Acasias. Acasias achou a grama do vizinho mais verde, mas esse verde não era o verde legal, era um verde venenoso. Ele já havia rejeitado os princípios de Deus, ele já tinha renegado, ele assumiu o reinado e não quis reinar com base em Deus. Ele deixou introduzir a Israel outros deuses pagãos e tudo mais. Que tem isso, tá? Então Israel ela foi reinada por diversos reis que em determinados momentos escolheram não seguir os desígnios de Deus. E os resultados são terríveis, mas eles escolheram. E Acasias foi um deles. Mas pior do que isso foi o seguinte: não sei como isso aconteceu, porque não dá detalhes, mas o cara ele conseguiu cair da sacada do seu quarto. Não sei como é que ele conseguiu fazer isso. Imagina aqueles palácios de filme, aquelas coisas, era mais ou menos daquele jeito, aquelas coisas suntuosas e tudo mais, aquele quarto enorme tipo um quarto que é quase do tamanho da igreja inteira aqui. E o cara tinha uma sacada enorme e tal, e o cara conseguiu cair da sacada. Se arrebentou todo. Não sei o que ele estava fazendo, mas caiu. E o que ele fez? Foi assim, pediu para os mensageiros irem consultar o deus Baal Zebu. Caramba! Vamos colocar lá, 1 Reis 1. E o legal disso aí é o seguinte, é que segundo Reis 1. Aqui. Segundo Reis 1, a gente vai ler aqui, Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal Zebu, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas que bobão, né? Bobão. Só que Deus falou com Elias, que era o profeta. E Elias foi lá nos mensageiros, né? Diz aqui, Elias foi lá, o anjo do Senhor falou com Elias: vai encontrar os mensageiros do rei de Samaria e pergunte: acaso não há Deus em Israel, para que vocês vão consultar Baal Zebu, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá.
Deus, você escolheu não seguir, agora você cai, se arrebenta todo e vai consultar Baal, cara. Baal-zebub, que era domínio sobre as moscas, acho que é isso, né? Dono das moscas, Deus, o Deus dono das moscas. Mosca é uma coisa legal, né? Uma coisa limpinha, uma coisa... Todo mundo gosta de ter mosca em casa. E o cara era Deus das moscas, dono das moscas. E ele queria consultar esse cara para saber se ele ia viver. Olha a escolha do cara. Totalmente desencontrada. Porque ele, em vez de voltar aos princípios, olha, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que fez milagres, aquele Deus poderoso, o único Deus, o Deus eu sou. Não, eu vou consultar o Deus das moscas. Porque ele ouvia boatos de que esse Deus fazia coisas grandiosas. E como ele já tinha escolhido não obedecer ao nosso Deus, Deus não se manifestava em Israel. Deus não fazia nada. Deus se calava. E ele ouvia que aquele Deus Baal fazia alguma coisa, que era tudo mentira. Então ele começou a olhar a grama do vizinho. Essa grama do vizinho era venenosa. Aí, só um detalhe que eu achei super engraçado, é o que aconteceu com os mensageiros. Então aqueles mensageiros voltaram, né, falaram para Acasias ficou muito pé da vida, mandou de novo um general lá com 50 soldados trazer Elias à sua presença. Aí o general chegou assim: você é o representante de Deus? Aí ele falou assim: tanto eu sou representante de Deus que desça fogo do céu e consuma vocês todos. Cara, desceu o fogo do céu na hora e só sobrou cinza. A gente só vê isso agora em Harry Potter, em Senhor dos Anéis, essas coisas, né? Então a gente começa a olhar essas coisas, começa a olhar para os filmes atuais, né? Senhor dos Anéis, acontece aquelas coisas lá. Então, mas aconteceu. Desceu o fogo do céu e consumiu 51 pessoas ao mesmo tempo. E aí ele mandou de novo mais um pelotão de um general mais 50 soldados. O que aconteceu? A mesma coisa. Desceu o fogo do céu, Elias ordenou, queimou todos os 51 de novo. Imagine isso para os soldados, né? Então, quando os caras sabiam, então assim, quando chegou de novo, a Acasias, então vou mandar mais 51. Agora aquele general foi com medo só lá falar com ele. Só que quando ele chegou lá, bobo que não era, ele se ajoelhou aos pés dele e falou: pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Vai lá, por favor, falar com o rei, mas não queima esses caras não, tu tem família e tal. Aí Elias veio falar com o rei e realmente o rei acabou morrendo por causa daquilo. Mas uma escolha de Acasias, a escolha que foi dada para ele e ele optou. E a palavra diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12, Paulo ele indica para a gente que quando alguém teima em rejeitar Deus, sujeita-se a ser empurrado pelo próprio Deus na direção do erro. A pessoa que não quer Deus, que declara isso que não quer, ela erra mais. Se a gente for ler 2 Tessalonicenses 2, eu não marquei aqui, vou ter que achar. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. 10 a 12. Você achou? Por favor. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade,
mas tiveram prazer na injustiça. Só isso? Só isso. Então assim, leva a crer que o cara que toma uma decisão errada, consciente, não sei o quê, Deus que é amor, mas nesse caso ele deixa, ele fala assim, ó, cara, vai lá, vai bater com a cabeça na parede mesmo. Então, Paulo, ele nos dá esse entendimento. Quem tiver um entendimento diferente, depois a gente troca uma ideia. Mas o entendimento é o seguinte, meu, você quer, então vai bater a cabeça na parede, vai. Eu vou até ajudar. Né? Elias, ele questionou e ele condenou o rei. E hoje, o que acontece com a gente quando a gente erra? Porque assim, ó, eu erro, você erra, nós erramos, vós erreis, todos nós erramos. Tá? Acho que todo mundo tem isso, né? Vamos conjugar. Eu erro, tu erras. Ele erra. Eu erro. Então assim, todos nós erramos. Quando erramos, o que acontece? Puxa vida. A palavra de Deus diz, ó. Quando erramos, temos um advogado. Temos alguém para recorrer. E nós pedimos perdão, nos ajoelhamos. E sempre quando a gente fala de erro, a gente pensa em coisas grandes, né? Ah, você erra, você erra. Né? Tá adulterando, tá roubando, tá... Não, nós erramos em pequenas coisas. Porque nós não somos profissionais do erro. Mas erramos. Erramos quando eu faço um julgamento. Erramos quando maldizemos. Erramos quando poderíamos fazer melhor e não fazemos. Erramos por diversas coisas. Porque erramos. Ponto. Mas tem uma oportunidade, tem algo que precisa ser feito. O que é? Arrepender-se. Chegar-se ao Senhor. Confessando as suas culpas e pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Amém? Nós podemos fazer isso, todos nós. Então, o fato de eu levantar e não estar plenamente cheio do Espírito de Deus, já me dá uma possibilidade grande de errar. Né? Então, se eu acordar, orar, ler a palavra, ficar envolvido com isso nas primeiras horas do dia e cheio da palavra de Deus, talvez a probabilidade de errar seja muito menor. Mas eu levanto, eu saio correndo, já pensando em outras coisas, já falo. Então eu não acordo cheio da presença de Deus. A presença de Deus a gente vai buscando que o copo fique meio, e eu olhe sempre e veja que ele está mais cheio do que vazio. Se eu conseguir deixar o meu copo mais cheio de Deus do que vazio, bom. Mas às vezes eu não consigo deixar ele cheio o tempo todo. Às vezes ele se esvazia, zera. E a gente vai enchendo ele de novo. Isso é nosso dia a dia. Às vezes ele fica zerado alguns dias. E nesse que está zerado, para eu errar, amigão, é 2 palitos. Quando a gente está com o copo vazio da presença de Deus, a gente tem uma tendência a errarmos mais do que se ele tivesse meio, não meio vazio, meio cheio. Tiago 4, 13 a 17, ele também nos dá algumas orientações sobre o futuro. Tiago 4, 13 a 17. Já está terminando, tá? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bom, planejar é necessário. Então, não é nada contra o planejamento. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o povo de Deus planeja pouco. Nós planejamos pouco. Eu tendo aula ali, fazendo uma pós-graduação, o professor de planejamento, ele perguntou algumas coisas que eu não soube responder. A primeira coisa foi o seguinte: você faz fluxo de caixa ou você faz orçamento? O que é isso? Você controla o que você gasta ou você controla aquilo que você orçou? Então, quanto que eu quero gastar de energia elétrica em janeiro de 2015? Eu quero gastar R$50. Então, você tem que fazer para gastar 50 e não simplesmente dizer que gastou 60. Então, muitos de nós fazem um controle, mas é o controle do que gastou, já era. Já era. Alguém faz controle do que orçou? Eu orcei 10. E eu tenho que trabalhar para só gastar 10. Então, se eu tenho, assim, se o meu gasto médio de energia é R$50, eu quero gastar 40, eu tenho que reduzir alguma coisa. Então, o primeiro choque foi esse. Você faz controle ou faz orçamento? A maioria faz controle, não faz orçamento. A segunda questão é o seguinte: você tem um plano B? Se amanhã você ficar desempregado, qual é o teu plano B? Dificilmente se tem plano B. Então, planejar é necessário. Alguém sabe aqui o que exatamente quer fazer daqui a 10 anos? Aonde quer estar? O que você planejou para daqui a 10 anos? Dificilmente. Eu não estou dizendo que ninguém faz. Dificilmente. Então, nós não planejamos. E às vezes, o planejamento, às vezes não. Eu acredito que um planejamento consciente, ele melhora a nossa qualidade de vida. Ter um plano B é dizer o seguinte: se eu perder o emprego amanhã, eu vou fazer A, B, C, D, E, F, G, H e vou reduzir todo o meu custo fixo para isso e vou me manter 3 meses com isso até me reposicionar no mercado. Às vezes não dá certo, mas pelo menos tinha um plano. O dar certo é consequência, mas ter um plano. Tiago está dizendo assim: olha, por que vocês ficam planejando aí? Mais ou menos isso que ele está falando assim, cara. Quem é você para ficar fazendo plano? O problema não é fazer plano, o problema é não colocar Deus no plano. Então eu faço um plano, mas Deus não está no plano. Então como é que eu quero que esse plano dê certo? Dificilmente ele vai dar certo. Hoje, em muitas situações, principalmente as financeiras, são frutos de um mau planejamento. Mas até na financeira, Deus tem que estar ali no meio. Como? Não sei, aí vai você. Você não tem receita de bolo aqui. Não é 1 mais 1, às vezes não é 2 nessa forma. Tá? Então, mas temos que colocar Deus. Então, quando o Tiago está condenando, olha, o que você está esperando de amanhã, não sei o que, olha, é o seguinte, tudo que você está fazendo aí, mas não está colocando Deus no meio. Se começar a colocar Deus no meio, as coisas começam a ficar diferentes. E ficam. 1 Pedro 5, 1 a 10. Podemos ler para encerrar. Esse, na verdade, é o último dos últimos aqui. 1 Pedro 5, do 1 ao 10. Eu vou ler. Portanto, aí, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faça na qualidade de presbítero, como eles
testemunhas dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Bom, humilhar. O que é isso? Eu posso me humilhar aqui como? O que seria o externo de se humilhar? Eu vou me expor, né? Eu vou passar pelo ridículo, né? As coisas todas que a gente... Poxa, que humilhação! Né? Quando que a gente fala assim, olha, que humilhação! Pô, Cíntia, você humilhou o rapaz. Deu um fora nele. Então, assim, o que é esse negócio? Então, a gente às vezes tem que fazer um exercício com a nossa mente para a gente começar a entender as coisas. Então, o que é humilhação? Primeira coisa. E aí eu estava assim, ó, você tem que se humilhar. Mas, puxa, eu tenho que passar pelo ridículo? O que é isso? Né? Então, assim, o que é humilhar? Não falem todos ao mesmo tempo. Vamos lá, é para vocês falarem mesmo. Ser humilde. Não soberbo. Não ter soberba. Ok. O que mais? Vamos lá. Pode falar, Márcia. Tem coisas aí, não tem medo, não tem o certo e o errado. Considerar que pisou na bola. O que mais? Você, Thiago, já que você tirou onda do Milton, fala isso. Eu acho que é quando você assume suas falhas. Eu acho que isso aqui. Quando você humilha alguém, você sobrepõe as falhas em evidência, né? Você isso. Aí fala, nossa, você expôs demais, né? A pessoa ficou humilhada. Eu acho que humilhar-se é assumir as falhas. Eu acho que na minha visão. Seria isso. Tá. Então, existem duas coisas: confessar e se humilhar. O confessar é assumir. O humilhar é a postura. Não adianta assim, eu peço desculpa, tá? Eu diminui. Que postura é essa? Tá pedindo desculpa mesmo? Né? Então, assim, aí eu trago de novo para meu mundo ali. Jonas, pede desculpa para sua irmã. Desculpe. Desculpa, vai abraçar, vai beijar, vai fazer alguma coisa diferente. Então assim, o humilhar é a postura, é como você se coloca. Né? Está sempre disposto a aprender. Por mais que saiba, está sempre disposto. Exatamente. Nunca é dono da verdade. Então, quando a gente tem... Porque assim, não existe a pessoa humilde o tempo todo, tá?
Então, humilde a gente tem assim, qual é a cara do humilde? É como você aceita as indiferenças, a postura que você tem naquele momento, é que ela vai estar uma postura de superioridade, uma postura de humildade. Então assim, se eu lidero um grupo aqui na igreja, eu tenho que liderar com humildade. O que é isso? Todos somos iguais, todos têm ideias, todos podem dar sugestões, todos têm condições de fazer. Eu sou líder para juntar tudo isso e tirar o melhor. Agora, se eu sou líder para dizer assim, 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 e todo mundo, né? Opa, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sentido. Então, não é uma posição de humildade, tá? Então, as nossas escolhas, elas podem culminar em posturas diferentes. Então eu posso escolher vir à igreja, mas eu posso ter uma postura não humilde. Ou seja, eu vim aqui e a minha postura é como se Deus precisasse que eu estivesse aqui, do que de fato eu precisasse estar aqui para receber de Deus. Tudo isso é uma questão de escolha. Então assim, as lições, elas existem não para serem polêmicas, apesar de que alguns assuntos até são, mas elas existem para que nós nos fortalecemos na palavra e aprendemos. Quando tem ponto de discussão, adianta ficar discutindo? Quem é que vai ganhar? Ninguém. O tempo vai dar, já era, e vai ficar aquele bafafá na lição. A nossa postura diz tudo. Concluindo, amém. Existe uma escalada em 2 Pedro, que é uma escalada que eu até, se tivesse tempo, que eu fiz a mensagem ontem à noite, que eu ia colocar degrau a degrau. Mas existe uma escalada em 2 Pedro, e olha que Pedro é um cara que estava com Jesus desde o início. Jesus passou ali em Mateus e disse assim: parem de lançar rede aí, venham lançar para pegar, em vez de pegar peixe, vamos pegar homens, e vem comigo. E desde aquele momento Pedro foi com Jesus. E ele passou por momentos assim, momentos maravilhosos com Jesus, que foi aquele momento da transfiguração, e passou por momentos de negar a Jesus. E Pedro, ele é um espelho de muitos de nós, que passam momentos de êxtase com Jesus, e passam momentos negando Jesus. E são momentos. E o Pedro pós-Pentecoste, tudo que aconteceu, acredita Pedro a dar essa escalada aqui, que está lá em 2 Pedro. Primeiro, fé. Então, se fazemos alguma coisa sem fé, o que nós estamos fazendo? Pecando. Certo? Correto? Ok, que não agrada a Deus. Certo? Da fé vem a virtude. E eu não vou explicar, só vou dar a escalada. E aí isso aqui dá mais uns 40 minutos. Então, eu só vou falar a escalada. Fé, depois vem virtude, depois vem conhecimento, depois vem domínio próprio, depois vem perseverança, depois vem piedade, depois fraternidade, depois amor. Dá uma mensagem, pastor. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essa é uma escalada. E às vezes a gente vai no terceiro degrau, cai para o primeiro. A gente vai até o quinto degrau, cai para o primeiro. Às vezes a gente vai até o último degrau, chega no amor, e a gente cai para o primeiro. Então é uma escada que às vezes ela fecha um loop.
Ela não é algo que a gente caminha, chega lá e beleza. Não, a gente chega e volta, chega e volta. Então a gente fecha um loop. Isso aí. Porque se decidirmos buscar essas qualidades, se elas estiverem crescendo em nossas vidas, elas nos impedirão de sermos inoperantes, improdutivos para o reino. Isso aqui, a gente melhora como pessoa, mas não adianta nada ser uma pessoa melhor. Ela tem que trazer os frutos para o reino de Deus. Voltando àquele texto inicial que eu falei. A vida é uma estrada cheia de opções e passamos essa vida fazendo escolhas. As escolhas, elas estão aí, na sua mente, nas decisões que você vai tomar daqui a pouco. O que a gente tem que orar, e a gente vai fazer isso agora, era para que sempre nós possamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Colocarmos isso, tudo isso que a gente falou aqui, a escolha de Marta, a escolha de Maria, a escolha de Acasias, o que o Tiago falou, o que Pedro falou, a gente faz essa mistureba de coisas aqui, para a gente tentar chegar a uma conclusão. As escolhas, elas estão aí. A decisão, ela é sua. A decisão sempre vai ser sua. E temos que estar preparados para escolher e sempre deixar Deus em primeiro lugar. Ok? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês, porque são quase 40 minutos que a gente está aqui falando, e às vezes a gente acaba sempre das mensagens, isso na verdade não é mensagem, qualquer exposição a gente absorve muito pouco do que é falado. Isso é natural. Tá? Então, às vezes, a pessoa quer passar uma mensagem, ela dá uma ênfase naquilo, fica falando só aquilo durante 40 minutos para ver se a pessoa que saiu, pelo menos carregou aquilo. Então, assim, a gente, por diversas vezes, a gente tem deixado a palavra passar pelas nossas mãos, pelos nossos ouvidos, e a gente perde ela quando a gente sai ali. Eu, às vezes, chego em casa e fico fazendo esforço para lembrar de parte da mensagem. Eu confesso. Eu confesso. Tá? Não tem perfeição. Mas eu gostaria que a gente levasse algo, somente essa frase, que as escolhas, a vida é essa estrada de escolhas. E nós passamos a vida decidindo. E que nessas decisões a gente possa colocar Deus. Que não é fácil a gente lembrar que tem que colocar Deus na decisão. Sabia disso? A gente tem uma decisão muito rápida. Olha, o tempo está correndo. A gente já tomou a decisão. Se era o que Deus queria ou não, vou ver depois. Já tomei. Às vezes a gente para tomar decisões grandes. Do tipo, Senhor, será que eu tenho que pegar aquele empréstimo para pagar em 80 meses? É que eu vou me complicar muito, aí eu vou lá e recorro a Deus. Mas a decisão do dia a dia ali, a decisão que tem que fazer agora, eu decido e vamos lá, seja o que Deus quiser. Então não é fácil colocar Deus na decisão. É um exercício. É um exercício. E o que eu gostaria de orar com vocês é para que esse estalo de colocar Deus na decisão, que nós peçamos a Deus que Ele buzine. Amém? Porque, puxa vida, eu agora respondi um WhatsApp agora. Chegou lá para 50 pessoas. É uma decisão que eu tomei. Você vai, não sei, vou, pá. Porque todo meio da decisão, já era.
Mas será que nessa decisão eu tenho que colocar Deus? Não, possivelmente sim. Eu quero contar uma coisa para vocês rapidinho aqui, que eu acho que eu comentei com o Nilton, uma vez que eu dei carona para ele lá do trabalho. Falei para ele assim, às vezes eu estou e não faz sentido, você para e fala assim, não faz sentido eu errar esse caminho. Por que eu errei esse caminho? E aí eu acredito a Deus, era alguma coisa que ia acontecer naquele momento, naquele instante, naquela hora, naquele segundo, que você não deveria estar ali. Eu penso nisso, que Deus cuida da gente nesse aspecto. Porque dá um apagão. E simplesmente era para botar o volante para a direita, você foi para a esquerda. E você demorou mais 10 minutos. Isso não são as meninas que têm problemas em localização. Estou brincando. Diz que a mulher tem problema em se localizar, algumas, a maioria. Isso não é isso. Às vezes é o seguinte, é que às vezes a gente está com aquele caminho na cabeça e a gente perde. E é Deus cuidando da gente. E a gente não deu poder de decisão, a gente não parou para decidir com Deus. Deus decidiu por nós, mas foi a gente que fez aquela manobra. Então, como acontece nisso aí, que a gente também coloque Deus nesses instantes, minutos, segundos, nas nossas decisões, amém? Vamos orar nesse sentido. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esses momentos, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelos louvores, que possamos, Senhor, colocar o Senhor como principal peso nas nossas decisões. E tudo que façamos, tudo que formos decidir, tudo seja para a Tua glória, Senhor. E que possamos priorizar isso, aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, assim como o Tiago falou na palavra, Tiago 4, Senhor. Por que planejamos, Senhor, se não te colocamos no nosso plano? Que possamos colocar isso como prioridade, Senhor. Que possamos ficar sempre com a melhor parte nas nossas decisões, como Maria fez, Senhor, e não como Marta. Senhor, que possamos enxergar isso, Pai. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa produzir frutos em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa ser sempre consultado nas nossas decisões e que com isso possamos mais e mais glorificar o Teu nome. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém veio específico para receber a oração? Se quiser, o pastor está aqui e pode interceder especificamente por você. Alguém quer receber a oração pela imposição das mãos? Não. Você, pastor, por favor. Pastor Abner. Você que está aí, vamos orar. Obrigado. Estenda a sua mão aí, olha, Senhor, para as pessoas que vieram. Senhor, em nome de Jesus, faça a Tua vontade, Pai, que tudo aquilo que está sendo colocado, Senhor, está nas Tuas mãos, que o Senhor possa fazer o melhor, Senhor, que está no Teu coração, ó Pai. Concede, permita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, alcança todos os Teus filhos, Senhor, que não conseguiram vir até a Tua casa nesta manhã, Senhor, que não importa o motivo, mas que o Senhor possa, Senhor, dar oportunidade para que no próximo culto eles estejam aqui Te louvando, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor. Age em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nas decisões, nos problemas, Senhor, nos agradecimentos, que o Senhor seja louvado, Senhor. Glória, honra, louvores e exaltações a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conceda, ó Pai, aquilo que está sendo pedido, Senhor, que se está de acordo com a Tua vontade, assim seja feito, Senhor. Em nome de Jesus, usa o Teu céu, Senhor,
neste momento, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória, honra e louvores a Ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Glória, honra e louvores a Ti, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome. Assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória ao Teu nome. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Felizes? Amém. Abençoados? Que bom. Deus é bom em todo tempo e Ele realmente cuida de cada um de nós. A gente não sabe o que Deus tem para dizer, mas muitas vezes Ele nos surpreende com aquilo que Ele diz. A gente vem com uma expectativa na mente, desejos, anseios, enfim, mas Deus vem e fala algo muito mais profundo que norteia toda a nossa vida. Então, é necessário que nós estejamos a cada dia mais atentos àquilo que Deus tem para falar. Peço que se sentem por um momento. Quero passar 2 recados rapidamente. Nós teremos culto nos lares. Este será o último culto deste ano. É o culto que vai ser na casa do Donivan e da Marta, no dia 6/12, que é o próximo sábado, às 3h30. Sairemos daqui da igreja às 3 horas. Certo, Paulo? Confirmado. E, além disso, o nosso retiro 2015, que será na cidade de Guararema. Quem foi no primeiro retiro do Tatuapé conhece o lugar, só que agora muito melhor. Teve as instalações aí todas reformadas, modificadas, uma área ali na própria cozinha, o salão foi bem aumentada, né, dona Maria? Muito bacana mesmo o lugar, é muito gostoso. E nós, até quem pagou no mês de novembro, estávamos divididos em 4 de 65, o valor é de 260, mas agora, para quem deixou para iniciar em dezembro, 3,87, tá? É um lugar muito bom mesmo e são momentos muito, vamos dizer assim, restauradores. Eu acho que o retiro é um momento que ajuda a restaurar as nossas energias, é um momento que a gente pode aí crescer muito mais com Deus, é um momento muito descontraído, onde a gente conhece os irmãos em outros aspectos, tem a oportunidade de conviver um pouco mais com cada um deles. Então, gente, aproveitem esse momento. É também momento de, muitas vezes, nós nos afastarmos de coisas que não deveríamos fazer. Muitas vezes nós vamos viajar com os amigos, mas que amigos são esses, né? E o que nós vamos ter nessa viagem? Às vezes é muito mais edificante viajarmos com o pessoal da igreja, onde nós teremos realmente momentos de descontração, uma descontração saudável, momentos de lazer e momentos de adorar o nosso Deus, onde Ele se mostra também de uma forma diferente, porque estamos ali dispostos de forma diferente. Às vezes a gente está naquele batidinho do dia a dia, e ali, como a gente sai da rotina, as coisas acontecem de formas surpreendentes. Então, se você tiver a oportunidade, tiver aí vontade de ir, procure a Dona Magda, ela está aí responsável por todas as questões. É verdade, eu tinha esquecido. Gente, confraternização de final de ano da igreja, dia 13, então, segundo sábado de dezembro, R$15 por pessoa. Não, é por família?
Ah, então tá bom. R$15 por família e a carne é o quê? E 1 quilo de carne que vai ser churrasco por pessoa. Então 1 quilo de carne por pessoa. Não é por pessoa, é por família também? Ô gente, vocês me apertaram agora. É por família? Então Tudo por família? Então tudo por família, então tá aí. Carne por família e... Tudo por família. Então, e a carne, então tá definido. Então vamos lá, gente, ó. É 1 quilo de contrafilé por família. Brincadeira como ano passado? Amigo secreto? E quando nós vamos tirar o amigo? Ah, vai ser no mesmo esquema do ano passado, então. Legal, então. Gente, tem valor? Tá bom, então tem um mínimo de R$20, mas você fica a critério da sua compra, que você quiser comprar. Ano passado nós tiramos, aí para quem não estava, nós fizemos um amigo secreto. É um amigo secreto que é um pouco diferente, você não sabe a pessoa, é tirado no dia. É feita a escolha aqui, então você tem aquela pessoa para definir em poucos tempos, mas não quer dizer que não possam pegar o seu presente, porque existe essa opção de você poder falar, eu quero trocar meu presente com o dele. Foi um momento muito bacana, de bastante descontração, então ele vai ser bem regrado no dia, tudo certinho, mas é muito legal. Então se preparem, vai ser às 6 ou 7, que hora vai ser, dona Maria? Às 5, não sei. Das 18? Então, tá bom. Então, dia 13, 18 horas, confraternização da igreja. Não deixem de comparecer, realmente é um momento para a gente se divertir também bastante. Amém? Pastor, por favor, nos despede. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão sempre presente e consoladora do Santo Espírito esteja com todos os servos de Deus e toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Vitor Natal.